Salve, salve, rapaziada. Aula nova e hoje é sobre isso daqui mesmo, tá? Uma das coisas que vocês mais me pedem, que é o post Twitter. Um dos estilos de posts mais fáceis de ser feitos, um dos que mais entrega e um dos posts que tem mais chance de viralizar e muita gente está fazendo ele errado. Então, hoje o que eu quero mostrar para você, eu quero destrinchar. Eu quero mostrar como que funciona toda a estrutura do post Twitter, te dar dicas do que eu sei que funciona, porque querendo ou não, se a gente pegar, ó, toda vez que eu estou olhando aqui para baixo, eu estou vendo a tela do iPad. Então, querendo ou não, eu tenho uma certa autoridade para a gente falar sobre esse estilo de post. Então, no final, depois da gente entender a estrutura de um post Twitter, no final eu vou te mostrar na prática como que você pode fazer ele para dar certo. Então, direto e reto, vamos para nossa aula prática aqui. Por que se chama post Twitter? Porque simplesmente ele é feito no Twitter e você vai tirar print. É basicamente isso. Não é um nome de estilo de post, não. Ele ficou muito conhecido, esse estilo de post, antigamente quando o pessoal postava frases motivacionais, conselhos, que era o quê? Postava no Twitter e tirava print. Antigo Twitter, né? Agora ele se chama X, que mudou o nome. Mas eu vou sempre chamar de Twitter aqui para vocês. Então, qual que é a estratégia que a gente tem aqui por trás disso? Eu trouxe aqui, ó, como você pode ver, 3 exemplos de posts. 3 exemplos que deram certo, a gente tem diversos outros, você pode ver no Instagram da Gusk ou se inspirar em outros Instagrams, buscar ideias, inspirações, mas o que eu trouxe aqui eu sei que funciona e eu posso falar com propriedade. Aqui eu trouxe alguns dos mais viralizados, digamos assim. Então a gente vai ter posts aqui, ó, com quase 150 mil likes, 30 mil likes, e esse mais recente que eu fiz, que tá com quase 7 mil, e assim como outros diversos, que tem até mais, outros tem menos, mas sempre funciona muito bem. Qual que é a ideia por trás de todos esses posts aqui? Vocês vão ver que todos eles seguem a mesma estrutura, todos eles têm a mesma ideia de conteúdo, a gente só vai mudar o nosso tema, a ideia por trás, mas a estrutura toda é a mesma e é isso que funciona. Então, o que, que a gente precisa entender de um post Twitter? Ele precisa ser, se você reparar, esse post aqui do Steve Jobs não, do Tim Cook, olha a capa como é que é, chamativa. Aqui a gente fez o quê? A gente replicou a capa por um assunto parecido e olha como funcionou bem novamente. Então, se um funciona, ele vai funcionar novamente. E aqui você vê novamente o mesmo padrão, capas extremamente chamativas. Então, o que a gente entende de um post Twitter? Se você reparar todos eles, ó, o mesmo padrão aqui, ó, essas são as capas, é a primeira tela. O que você entende? A primeira coisa, tela 1, capa chamativa. Então, a gente precisa, como qualquer outro conteúdo que eu falo aqui no VSV, a gente precisa chamar atenção se é um vídeo nos primeiros 3, 5 segundos. A gente tem que fazer uma chamada forte. Qualquer outra imagem, qualquer post estilo Twitter vai seguir o mesmo parâmetro. Então, a gente precisa ter imagens chamativas. E a gente vai perder muito tempo quando for procurar para fazer um post, pegar as melhores imagens e ir testando o que a gente acha que é chamativo. Por exemplo, essa imagem, por que ela é chamativa? Tem o novo iPhone, que vai ser o SE 4. É uma imagem, sempre busque por imagens mais quentes, vermelho, laranja, amarelo, imagens que chamam a atenção. E trabalhem com fundos coloridos, como nesse caso aqui. Olha essa capa como chama atenção. Essa aqui também é um pouco diferente, mas segue o mesmo padrão. Cores que chamam atenção. Então, uma coisa a gente precisa entender: imagens chamativas na capa do post do Twitter. E isso tudo, ele fica nesse padrãozinho aqui quando você posta literalmente no Twitter, que a gente vai ver depois. Ela fica nesse padrãozinho quadradinho bonitinho. Agora, outra coisa que você vai ver em todos os posts é isso daqui. A nossa chamada, ela tem que ser curta e direta. Então, o novo iPhone 16 com iOS 18 vai ser o maior lançamento da Apple. 8 novidades para você ficar ansioso. Então, é uma chamada extremamente com gatilho muito forte. A gente estava falando de iPhone 16, o iOS 18 e 8 novidades para a pessoa ficar curiosa e arrastar para o lado. Aqui embaixo, novamente, mudei a copy, mantive umas imagens parecidas, era novamente um post de atualização, então peguei o que já funciona. A Apple lançou o iOS 18.2 e essa é a maior atualização da história. 8 funções para você testar agora. Não sei se é a maior atualização da história, mas a gente fala que é porque a gente precisa reter a atenção do público. E aqui, novamente, a Apple vai lançar um iPhone barato. Confira as novidades do iPhone SE de quarta geração. Então, Apple lançando um iPhone barato. É totalmente contra-intuitivo isso. Um iPhone barato. Então, isso dá curiosidade, instiga a pessoa a ficar e arrastar para o lado. Então, o padrão que a gente tem no post Twitter é capa chamativa e chamada agressiva. A gente não precisa mentir, só que a gente precisa fazer uma chamada agressiva para reter o usuário em todos esses posts. Agora, a gente parte para um segundo parâmetro. Quando a gente pega esses mesmos posts, o segundo slide, a segunda tela, a segunda imagem, você vai ver o quê? Uma introdução do assunto. Então aqui tem eu explicando um pouco mais o que eu falei na capa e o que a pessoa vai ver no restante do post. Então, por exemplo, vamos pegar esse de lançamento do iOS 18. A Apple lançou oficialmente a versão final do iOS 18.2, que promete ser a maior atualização da história da Apple.
A principal novidade é a inteligência artificial da Apple. Separei 8 funções para você testar agora. Basicamente, eu pego aquele título e eu dou uma destrinchada, eu explico um pouco mais dele e já dou um gatilho do que a pessoa vai esperar. Eu não vou ficar lendo todos aqui, mas aqui, novamente, no outro post que era a atualização do iOS. Junto com o iPhone 16, teremos o lançamento do iOS 18 em setembro. A principal novidade é o iOS 18, a nova inteligência artificial. Separei 8 novidades do novo iOS para você. Na verdade, essas duas imagens estão trocadas, tá? Essa imagem é desse post aqui, ó. Tá bom? Que é falando só do iOS 18. Tá vendo que aqui eu falo do iPhone 16? É desse post aqui, ó. Só troquei as imagens. Mas você percebe que é a mesma história. Aqui, no do iPhone SE, eu troquei novamente, ó. É essa imagem aqui, eu só inverti a ordem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ela. Calma lá. Tudo ao vivo aqui com você, só deixa eu tirar a escrita. Ó, é essa imagem aqui que é o segundo slide. Eu só troquei aqui na hora de, de fazer pra você. Mas eu vou fazendo ao vivo aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Pronto. Perfeito. Agora já dá para entender. Então, aqui no do iPhone SE, a mesma coisa. Então, a capa falava o quê? A Apple vai lançar um iPhone barato, confira as novidades do iPhone SE de quarta geração. O que eu explico? A nova versão do iPhone, custo-benefício da Apple está chegando. Esse modelo é conhecido por ter especificações de topo de linha utilizando o design de um modelo anterior. Confira as novidades. Então, o que a gente faz no nosso segundo slide, nossa segunda capa? É explicar. É uma breve explicação do que a gente falou na capa e do que o usuário vai ver no restante do post. Então, a gente segue aquela estrutura. Sabe quando você estava na escola e tinha que fazer uma redação? É início, meio e fim. Então, é o início, o desenvolvimento e finalizar. Basicamente o que a gente faz aqui. A gente inicia com uma chamada forte. Minha garganta já está falhando de tanto falar. A gente começa a dar uma introdução e vamos desenvolver a partir daqui. E aqui a gente finaliza. Início, meio e fim. Simples, tá bom? Então, essa é a estrutura principal. E o que vai ser o desenvolvimento? A gente vai explicar do que a gente estava falando. Então, se a gente falou que a Apple vai lançar o iPhone barato, a gente vai dar detalhes sobre aquele iPhone barato. Então, a gente começa a listar. Por exemplo, design atualizado. E a gente dá uma breve explicação sobre o design atualizado. Aqui a gente não vai encher de texto, rapaziada. Menos é mais. Lembre-se, quando a gente está na internet produzindo conteúdo, a gente tem que pensar que a gente está falando para uma criança. A gente não está dando especificações. A gente tem que falar de maneira clara e objetiva. Raso. Isso aqui não é conteúdo. Conteúdo explicativo a gente vê aqui, quando é curso, quando é uma aula, que daí é conteúdo longo, falando muito mais. Agora, conteúdo na internet tem que ser raso. Aqui ó, vocês vão ver a mesma coisa, ó, nos outros posts, por exemplo, ó, desenvolvendo sobre... Falando um pouco mais das novidades do iOS 18. Então, crie seus próprios emojis. Simples. E aqui, uma breve explicação. 2, 3 linhas no máximo. Aqui, ó, mesma coisa. Um resuminho, ChatGPT integrado ao iPhone. Agora, o ChatGPT será integrado ao ecossistema da Apple, inclusive permitirá fazer tal coisa. Você não vai colocar um resumo, uma descrição completa. Não precisa, tem que ser raso. Sempre você vai ser raso. Então, o que a gente fez? A gente fez uma chamada forte, a gente atraiu atenção, a gente deu uma leve descrição e a gente começa a desenvolver o assunto. A gente começa a fazer os slides. Aqui, esses posts, eles são 10 telas, 10 imagens. E dessas 10, faz de conta que aqui tem 10, então até 10 imagens. A primeira é a nossa capa, aqui uma introdução e depois é conteúdo. Todas elas são conteúdo e a última é uma CTA, que é o nosso próximo tópico, que é o fim. Como que a gente vai finalizar isso daqui? A gente precisa fazer uma chamada para esse conteúdo, para a pessoa fazer alguma coisa, lembra? A gente sempre tem que deixar uma CTA, uma chamada para ação. Para o usuário que está vendo nosso conteúdo, ele executar algo. O usuário nunca lembra. Então, esse estilo de post Twitter que a gente vai utilizar para quê? Post Twitter é informação, novidade, vazamento, curiosidade. E esse estilo de post, esse estilo de conteúdo é aquele que a gente chama, que está no topo do nosso funil, que é aquele conteúdo que ele atrai pessoas, ele fura a bolha. Como você pode ver, esses conteúdos aqui, ó, eles furaram a bolha. Por quê? Todo mundo que tem iPhone, tem Apple, quer saber das novidades do iOS 18. Isso aqui, jogador de futebol, curtiu, MC, curtiu, famosos, curtiram. Por quê? Quem tem iPhone quer saber as novidades, lembre-se disso. Nós vamos atrair público com esse tipo de conteúdo no nosso topo de funil. E o post Twitter ele funciona muito bem para isso. Então, esse aqui tem chance de chegar em mais pessoas. Normalmente, na CTA, a gente vai pedir para a pessoa compartilhar com algum amigo que tem iPhone. Então, a gente vai falar, e se você gostou desse post, compartilha com um amigo que ainda não atualizou o iPhone, por exemplo. Ou, me segue aqui se você quer receber mais novidades da Apple, mas se você quer receber todas as novidades da Apple em primeira mão, então a gente normalmente pergunta se o usuário ele curtiu, e aí, você gostou da novidade do iOS? Curtiu?
Já atualizou? Tô falando do exemplo desse conteúdo aqui.